Tudo que você imaginava aconteceu. Você comprou um ativo lá embaixo, ele subiu 200%, 300% e agora você não sabe o que fazer com ele. Nesse vídeo eu vou explicar o que pode ser feito, vou explicar como rebalancear uma carteira de investimentos com lucro. E se você quer aprender a investir ou investir melhor, não deixe de conhecer a Start Grana clicando no link da descrição. Então, como rebalancear uma carteira com lucro? Primeiro a gente precisa definir o que é rebalancear. É voltar à alocação original ou o planejado da sua carteira. O mercado, com o tempo, ele vai distorcer a sua carteira. Os ativos eles vão subir de formas diferentes. Talvez você tenha planejado, dentro da Start Grana, nós dividimos em 3 carteiras, uma perene, uma de crescimento e uma de oportunidade. Talvez a porcentagem que você definiu para sua carteira, ela está muito esticada, ela subiu muito. Então você precisa realizar um pouco e dar uma rebalanceada nela para que ela volte à alocação original, aquela que você tinha planejado. Rebalancear é igual a manter o risco no lugar certo. Você tinha um ativo de crescimento, ele subiu muito mais do que esperado, você precisa reduzir o volume dele para manter na sua carteira dentro da sua porcentagem, porque senão você começa a trazer um risco desnecessário, uma volatilidade desnecessária para sua carteira. Não é prever, é manter a estratégia. Você desenhou, definiu o que você vai fazer e aí a sua carteira ela foi movimentando, ela foi, né, ela é um organismo que vai modificando ao longo do tempo. O que você precisa fazer é voltar ao início que você tinha planejado. Quando fazer? Você pode fazer por tempo ou por desvio. Por tempo, você pode fazer a cada 6 meses ou um ano. Eu não que eu aconselho, que eu recomendo, mas talvez a cada 3 meses é importante você dar uma olhada para ver se está dentro da sua estratégia. Às vezes a tua carteira pode estar um pouco mais de oportunidade de risco e esse movimento acontecer de uma forma muito mais volátil. Então você precisa fazer esse movimento num tempo de curto menor. Mas de 6 meses a um ano é interessante para você rever a sua estratégia, rever se está dando tudo certo, aconteceu um desvio muito grande e você reequilibra ele. Ou quando um ativo ele sai muito do alvo, você tinha uma meta com determinado ativo, e aqui a gente está falando em porcentagem ou talvez de valor. Eu comprei esse ativo, eu preciso de tantos R$ 1.000 de lucro nele, tantos reais de lucro, e ele já atingiu essa oferta que você tinha feito no início, esse desejo que você tinha. Aí você precisa realizar ele, você precisa rebalancear a sua carteira, porque senão você vai muito mais para uma questão emocional do que uma questão tática que você tem dentro da sua carteira. E o importante é ter uma regra clara e seguir ela. Você precisa seguir essa regra. Você não pode, conforme está subindo, pensar, opa, agora que subiu, eu vou continuar porque esse ativo vai fazer aqui, por exemplo, chegou a 20%, ele vai fazer 30%, vai fazer 40%, vai fazer 50%, aí você sai do teu planejado lá no início e você acaba perdendo porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Qual que é a lógica por trás? Aqui é a premissa que todo investidor busca, mas é muito difícil você fazer. Existem algumas técnicas, existem algumas travas que você pode fazer dentro da sua carteira para que isso ocorra, que é vender caro e comprar barato. Então a gente tem 2 tipos de movimento que pode acontecer com o seu ativo. Ou você comprou aqui e ele subiu muito, então ele está caro, ou ele caiu muito e está barato. Você reduz o que subiu e reforça o que caiu. Então, se o seu ativo subiu muito do seu planejado, você vai realizar um pouquinho desse lucro, que é o que a gente tem da estratégia dentro da Start Grana. E se caiu muito, continuou fazendo sentido, está dentro do fundamento da sua carteira e você quer manter ele, você compra um pouco mais. Isso dentro da Start Grana a gente chama de um sistema de equilíbrio inteligente. A gente tem uma planilha que nós conseguimos visualizar essa movimentação, essa oscilação da carteira e você vai fazendo esse movimento. Você realiza lucro sem emoção e sem chute. Nós temos uma regra tática dentro da Start Grana chamada de 50-50, que você deixa 50% em renda fixa e 50% em renda variável, e esse valor ele vai alterando conforme o tempo e a gente faz esse rebalanceamento de uma forma já projetada. Talvez a sua carteira não seja dessa forma, seja um pouco mais
difícil, mas a partir do momento que você define, por isso que dentro da nossa estratégia ela é muito bem definida antes, você já sabe o que vai acontecer. Então, seu ativo subiu, ficou muito diferente dos outros que você tinha definido. Vamos colocar um exemplo aqui, que você colocava 60% da sua carteira em ativos perenes. Aí, nesses 60%, você comprou 5 ações e o limite de cada ação era R$ 5.000. E uma das ações foi para R$ 8.000. Você precisa realizar um pouquinho de lucro. Não é vender essa ideia que é um pouco errada, que a gente tem, inclusive, o próprio Luiz Barsi e a Louise Barsi, quando fala da boca do jacaré, que é o lema, o mote do produto deles, a boca do jacaré nada mais é do que o quê? Quando você tem um ativo muito esticado com muito lucro, você realiza parcial. Veja bem, a gente continua com foco de longo prazo, mas a carteira não está dando oportunidade, tem um ativo muito em alta, você põe um pouquinho no bolso e fica esperando com a boca do jacaré para quando houver uma queda, uma oportunidade, você vai comprar. Ou seja, é permitido, é interessante você fazer essa realização parcial. Eu chamo de descascar, então você não precisa vender 100% do teu ativo que está em lucro. Vende 10%, na outra semana vende mais um pouquinho e vai vendendo aos poucos e volta para a alocação inicial que você estava. Com isso, você vai ter disciplina no lugar da manada. Você não precisa se importar com o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Se o Elon Musk xingou alguém, não sei o que, você tem a sua estratégia, você está seguindo ela, você vai seguir sua disciplina. Você tira a base emocional dela e vai para a base racional. O que a gente tem aqui de dificuldade é que você está lutando o seu lado. O seu lado emocional tá de um lado, o seu lado racional tá do outro. Aqui tá dizendo, você precisa fazer isso. Agora, se você não tomar decisão, aí é fora dos investimentos. Aí você precisa trabalhar a sua parte comportamental. Como que você vai rebalancear com lucro? Você realiza sem zerar, foi o que eu acabei de explicar. Você vende só uma parte daquilo que valorizou demais. Você não precisa vender tudo, vende uma porcentagem pequena. Eu dei exemplo aqui, teus ativos estavam na base de 5.000, um foi para 5.500, outro foi para 6, e um deles disparou e foi para 8. Você vende 1.000, vende 1.500, vende R$ 500 por semana, põe esse dinheiro em caixa, aí você vai fazendo esse reequilíbrio. Você compra o que ficou para trás, então aqui é uma oportunidade, não quer dizer que você tenha que comprar. Eu, nas minhas carteiras, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de olhar quando eu vou fazer aporte o que está em melhor oportunidade, ou seja, eu tenho dois ativos e os dois ativos têm valores parecidos, setores parecidos, enfim, quase todos iguais. Só que um subiu 20%, o outro caiu 5%. Eu dou prioridade para aportar nesse que caiu 5%. Até que seja um pouco mais ali, eu fuja um pouco da balança. Isso depende de experiência do mercado. E aí, talvez para quem está no início não entenda muito, o que você não pode fazer é ir para o viés emocional ou porque os outros estão fazendo. Você tem que tentar manter o máximo possível uma racionalidade nessas decisões. E com isso você coloca lucro no bolso e você mantém a sua carteira equilibrada. Tem o famoso ditado do mercado financeiro que lucro bom é lucro no bolso. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas você pode pegar um pouco. Imagina da seguinte forma: esse valor que você realizou um pouquinho da ação que você tinha, que saiu de 5 foi para 8, você colocou 1.500, 1.000 ali no bolso e ficou com ele. Se essa ação voltar a cair, você recompra com o mesmo valor que você tinha uma quantidade maior de ações. E aí você está ganhando. A longo prazo, isso pode ser que faça uma diferença na sua carteira. O que você não pode é ficar tentando adivinhar o tempo do mercado. Isso não acontece. E não quer dizer também que se você vendeu num ativo, você precisa recomprar no mesmo. E tem duas formas de fazer. Você pode fazer através de aportes ou através de vendas. Como seria através de aporte? Então você tem a sua carteira de investimentos e todo mês você aporta R$ 500, todo mês você aporta R$ 1.000. Esse aporte, eu explico dentro da Start Grana, você não precisa comprar todo mês o valor. Se você estiver no mercado esticado, não quiser, tá de férias, está viajando, não precisa estudar a sua carteira e fazer uma movimentação. Coloca em caixa, vai colocando em caixa. Todo mês você vai colocando esse valor. Se houve uma oportunidade, se tem alguma ação em queda, tem algum ativo que está interessante para você comprar, você pega esse aporte e coloca nesse ativo. Ou seja,
É dinheiro novo que está entrando, dinheiro de aporte, e você está colocando o seu dinheiro nesse ativo. Ou você pode fazer isso com venda, você vai realocar entre ativos quando o desvio é grande. Então, você teve uma carteira, um ativo que subiu 8 mil, e aí você vai vender um pouquinho desse, e tem um ativo lá que você comprou por 5 mil, veio para 3.500. Você vende um pouquinho desse, e aí você equilibra os dois. Esse é o sistema de equilíbrio inteligente que a gente tem na Start Grana. A diferença é que lá nós fazemos com toda a sua carteira de investimentos. Eu quase fiz um coração aqui, né? Nós fazemos com toda a sua carteira de investimentos, não somente com um ativo específico. Até porque você tira de um aqui, você pode tirar de ações, pode colocar em fundo imobiliário, você pode tirar de fundo imobiliário, colocar em cripto. Nós olhamos a carteira como um todo, não apenas como ativos específicos ou ativos isolados. E um passo a passo para você, veja a alocação atual e a diferença do alvo. Se você tem uma carteira, se você está dentro da Start Grana, provavelmente você já montou a tua planilha, mas se você não tem, você precisa ter uma ideia de quanto você quer chegar nesse ativo. Não precisa ser um valor exato, mas a gente, com o tempo, quando você vai investindo, você percebe que uma cripto, por exemplo, um ganho de 20% é muito pouco. Então você pode naturalmente esperar aí 100%, 200%. Numa ação perene, um Banco do Brasil, uma Petrobras, um lucro de 20% é bastante expressivo, se você conseguir isso num espaço ali de 3 meses, 6 meses. Então você tem que aprender a desenhar, a dançar conforme o mercado vai acontecendo. E isso é a experiência que você vai ter no mercado, ou você pode ter um auxílio da Start Grana para começar a investir. Você calcula o ajuste necessário. Esse ajuste, como eu disse lá no início, pode ser feito a cada 6 meses, um ano, ou você pode fazer trimestralmente ou num período que você ache necessário. Que você não pode ficar rodando sua carteira de mês em mês e achando que você vai enriquecer com isso. Não é dessa forma que funciona. Escolha entre aporte ou venda, então você acha que não está interessante realizar aquele ativo, por mais que ele tenha subido, você quer continuar aportando, porque você tem uma visão no longo prazo, então você continua colocando dinheiro nele, não precisa realizar. A realização, ela vai depender ou do ativo em si, que subiu muito, ou do mercado que subiu muito. Então a bolsa está explodindo, está fazendo as máximas. A gente já imagina, prevê que vai vir uma queda nos próximos meses. Você dá uma realizada, põe no bolso. Considere custos e execute com clareza. Aqui sobre impostos, dentro da Start Grana a gente tem aula sobre isso. Ainda, né? Sempre quando eu falo de imposto aqui, eu falo ainda, no momento que está sendo gravado esse vídeo, pode ser que isso altere com o tempo. Nós temos um limite de 20 mil reais por mês para vender sem pagar imposto. Ou seja, se você tem um lucro e vende até 20 mil reais de valor total, até 20 mil, fez uma ordem de venda de 10 mil, uma de 15, uma de 3, somou 18 mil no mês, você não paga imposto sobre o lucro. Se você vendeu 20 mil e R$ 2 e R$ 3, você vai pagar um imposto sobre o lucro. Então você pode, durante o mês, todos os meses, ir vendendo um pouco da sua carteira e recomprando. Porém, é uma estratégia que você precisa ter experiência, porque talvez você venda e recompre no dia seguinte. Se você vender e recomprar no mesmo dia, é taxado como day trade. Então, precisa ter um pouco de experiência e conhecimento no mercado para não fazer nada errado. Mas é uma possibilidade que vai te ajudar. Inclusive, essa estratégia de rebalanceamento, esses 20 mil, é bastante importante. E mesmo se for difícil vender o seu xodó, para quem conhece, assiste os vídeos do canal ou tá na Start Grana, sabe que eu falo isso, você não pode, em hipótese alguma, se apaixonar por uma ação. Não se apaixone. Eu sei que é natural as pessoas se apaixonarem, acreditar que aquele ativo que você pesquisou, que você leu uma matéria há 18 anos atrás seria a empresa do futuro, vai mudar a sua vida e das próximas gerações, e aí você vai aportando naquele ativo, ele já subiu 1000% e você continua comprando ele porque você acredita nele e você não vende em hipótese alguma. Cuidado, muito cuidado, porque esse é um dos principais riscos do viés. Às vezes o mercado está desmoronando lá, você está vendo a avalanche vindo e você continua falando, não, tá tudo bem, eu amo meu ativo, nada vai acontecer, não vai ser afetado. E você deixa de pôr dinheiro no bolso. E aí, se você não põe dinheiro no bolso,
outra pessoa com certeza absoluta vai pôr o dinheiro no bolso por você e o dinheiro que ela pôr no bolso vai ser o teu. Rebalancear é estratégia, não reação. Ou seja, você precisa saber o que fazer, não reagir ao que está acontecendo. Que nós na Start Grana desenhamos a nossa carteira antes de investir, porque ela é uma estratégia. Você tem que ter muito bem desenhado, delineado quais são as atitudes que você vai tomar no mercado financeiro. Depois que a bomba já explodiu e você quer reagir, provavelmente você vai fazer coisas erradas dentro do mercado, porque o seu emocional vai vir acima do racional. E aí é um grande risco para perder dinheiro. Você protege a sua carteira, realiza lucro e mantém o plano. E a consistência vence previsões. Sempre a consistência, os aportes mensais, as compras periódicas, tudo que você faz, o feijão com arroz, o beabá das finanças, se você fizer o mais simples possível, você vai vencer e vai bater todo o mercado financeiro. Aquele cara que faz uma dezena de regras que você acha que está errado, fala, Rafa, mas é tão simples assim. E tem o cara que faz hedge de carteira, faz isso, faz aquilo, e eu não estou fazendo nada. Você vai ter um retorno melhor do que ele. Isso eu tenho certeza, porque quanto menos você movimentar sua carteira e mais estratégias de travas você fizer e bons movimentos você fizer e poucos movimentos, a tendência é que você tenha um retorno muito melhor. Claro que escolhendo bons ativos, não adianta você fazer isso comprando Oi e outros tipos de ativos. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha servido esse conteúdo para você. Meu muito obrigado, até a próxima, tchau!